Pronto. Vamos lá, então. Hoje o nosso tema é a parábola do semeador. Nós vamos iniciar uma série de estudos que tratarão das parábolas, as 32 parábolas de Jesus, a partir desse ano, né? E não poderia começar por outra que não fosse a parábola do semeador, que é a primeira, né? E, e segundo os maiores estudiosos de todas as religiões, né, cristãs, ela é uma das maiores e mais estudadas aí, não só no campo teológico, mas sim das interpretações pessoais mesmo, né, que é uma das maiores mensagens relacionada ao reino de Deus que Jesus veio nos trazer, que é o que pavimenta esse caminho para o reino de Deus ou para o reino dos céus, conforme alguns compreendem. E essa passagem, né, essa parábola, ela se encontra no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E hoje nós vamos estudar a versão de Mateus, especificamente, e vamos trazer algumas interpretações aqui, que obviamente elas não se esgotam, né, elas se iniciam aqui, e é uma das perspectivas que a gente pode explorar, e vocês podem ir avançando na medida em que for estudando o Evangelho, daqui para frente. Então, é uma semente que eu estou trazendo para vocês aqui, e para que vocês possam cuidar dela, fazer ela germinar e dar frutos. E antes de mais nada, eu quero começar a nossa reunião com uma oração, pedindo ao nosso Mestre Jesus que ele ampare os nossos corações nesse momento e, principalmente, permita que nos nossos corações e as nossas mentes estejam preparados para receber essa mensagem, para ouvi-la com os ouvidos de ouvir e, principalmente, com o coração aberto para receber as luzes do alto que vem muito mais forte nesse momento para todos nós. E agradecer ao Pai por esse momento de estudo e de reflexão, onde, em muitos lugares, muitas pessoas encarnadas aqui, também desencarnadas, parecem não ter essa oportunidade ou vivem momentos de muita aflição, de guerra e de desentendimento. Vamos iniciar, então. Nós vamos começar com uma frase do Emmanuel, que está no livro Consolador, que aclimata um pouco mais os nossos corações em relação a essa passagem e fala um pouco do que a gente vai estudar aqui. Ele diz o seguinte, que as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Aqui o Emmanuel já está dando a pista, né, um pouco da pista da semente, dessa semente do Evangelho, que vai desabrochar, que hoje está desabrochando em vários corações, e de uma forma geral ela pode ser olhada de maneira concentrada em um ser, ou pode ser vista de uma maneira mais ampla a respeito da sociedade de uma maneira geral, aonde esse estado de misericórdia, de sabedoria, começa a acontecer de uma maneira mais profunda, por mais que pareça não ser, por mais que a mídia, por mais que as notícias nos digam ou parecem nos dizer algo diferente. Obviamente existe um momento de transição muito forte, mas o que ele está querendo dizer aqui é que lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, Jesus plantou essa sementinha. E agora ela está começando a florescer. E aí também ele já dá um pouco dessa dica do tempo que a gente precisa respeitar, para que as coisas que aquilo que a gente planta, né, tem o seu tempo para desabrochar. E antes da gente entrar na parábola em si, para que a gente possa
entender, para botar todo mundo na mesma pauta de interpretação, vamos entender o que quer dizer parábola, antes de mais nada, né? Porque é um termo que a gente, por mais que a gente já ouviu falar, às vezes a gente não sabe o verdadeiro significado dele. E aqui eu trago o significado que vem do vocábulo grego, né, que é parabolé, que deriva de um verbo parabolém, né, que é colocar ao lado ou comparar. Eles explicam, aqui o Haroldo ele explica nesse livro Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, que ela significa literalmente colocar ao lado de, ou seja, buscar um sentido comum de justaposição, de comparação, de analogia, de ilustração. E ele traz também que essa noção ocidental de parabolé, ela encontra-se primeiramente em Aristóteles, na obra intitulada Retórica. Então começa lá com os gregos, com os filósofos, nesse sentido de justaposição mesmo, né? Da gente poder comparar, e é uma imagem ilustrativa que nos faz, que faz evocar sentidos, né, que tocam o nosso coração de forma mais fácil, né, chegam aos nossos ouvidos de maneira mais agradável, vamos dizer assim. Então, feito esse alinhamento, esse entendimento da palavra parábola, vamos entrar na parábola em si. Então, como eu falei, a gente está estudando em Mateus 13, que vai de 13, capítulo 13, de 1 a 9, e ele diz o seguinte: naquele dia, saindo Jesus de casa, estava assentado junto ao mar, e muitas turbas reuniram-se perto dele, de modo que entrou no barco para assentar, e toda a turba permanecera de pé na praia. E lhes falou muitas coisas em parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada, ou seja, foi queimada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Então, essa é uma... Vocês perceberam o tom que Jesus dá nesse final, né? Quem tem ouvidos, ouça. E esse era um termo muito utilizado na época, na comunidade hebraica, justamente porque os órgãos naquela época não eram vistos somente como os órgãos físicos, o órgão do ouvido que permite ouvir somente, mas que permite importar, né, para dentro de si e ser trabalhada esse sentimento que é gerado por aquilo que é trazido por ele. E aqui, obviamente, ela está bem encarregada de símbolos, e tem algumas palavras que vocês estão vendo aqui, que estão marcadas para que a gente possa explorar elas. Mas a gente vai adotar uma perspectiva de entender primeiro o contexto de solo que ele está querendo trazer aqui, que é esses diversos solos, o pedregoso, o espinhento, tá? Esses solos que não estão tão apropriados para receber a palavra de Deus. E a palavra de Deus, aqui a gente precisa entender que ela está revestida de um ser que é Jesus, que veio através da sua palavra, que não era somente aquilo que saía da sua boca, mas de todas as suas expressões, ela falava, inclusive no seu silêncio, né? Inclusive no silêncio, que foi um dos maiores silêncios registrados na história, quando ele morreu na cruz,
e também quando ele foi condenado injustamente aí por Pilatos, e calou-se. Então, tudo isso trazia ensino. E a gente vai explorar um pouquinho, vamos ficar um pouco com essa mensagem, porque com esse simbolismo, e a gente vai aprofundar um pouco em contexto para entender esse caminho que Jesus adotou para a parábola. Então, para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa parábola, eu trouxe aqui o contexto, que pega essa atmosfera agrícola e pega o contexto da semente e do solo, que são os 3 pontos principais que ele traz aqui. E depois a gente vai aprofundar a parte específica do semeador. Então, o Haroldo Dutra Dias, ele traz, numa interpretação, o seguinte: ele diz assim: no contexto agrícola da Palestina de 2000 anos atrás, a semente era lançada sobre o solo antes deste ser preparado. Ou seja, após uma colheita em que ficavam no solo as marcas do caminho daqueles que colheram as frutas e as hortaliças, em que os pedregulhos se misturavam com os espinhos e com as ervas daninhas, o semeador lançava novas sementes e só depois de lançá-las ao solo, ele então vinha com um arado preparando a terra, não para a semeadura, mas para o crescimento da semente lançada no solo. Olha que importante, Jesus pega esse contexto, essa forma de fazer agricultura da época, que é muito diferente da nossa. Hoje a gente prepara a terra muito antes de levar a semente para dentro dela, né? E Jesus, utilizando desse cotidiano dos camponeses, do seu tempo, de sua época, na sua região, aproveita para falar do processo de revelação da lei divina. Nesse sentido, a semente é comparada à palavra de Deus. Em geral, em regra geral, essas parábolas que falam sobre agricultura, como essa, e depois tem mais as duas que são explicadas por Jesus, que é essa e a do joio do trigo, só tem 2 dessas 32 que ele explica, né? Tem a ver com a revelação de como Deus orienta os seus filhos espiritualmente, falando, dando-lhes rumo, lições morais e espirituais, conselhos, ideias, tudo isso representado pela semente minúscula, que somente após ser acolhida por uma terra dadivosa, poderá render os frutos esperados pelo agricultor. Então, aqui nessa parábola, o semeador Jesus compara a sua ação reveladora na qualidade de emissário. O emissário máximo do poder divino, o porta-voz da divindade na terra. Ele é o semeador que saiu. Ele é aquele semeador que saiu indistintamente, lançando a semente de luz a todos os corações, mesmo para aqueles que não estão preparados para receber as suas orientações. O que revela que o Criador não escolhe os seus filhos para serem instruídos e orientados. As orientações divinas vão para todos os corações. Cabe a cada um de nós reconhecer o tipo de terreno e a situação circunstancial que se encontra a sua terra íntima. A terra íntima, aqui simbolizada pelo coração, que é um órgão interior da cultura judaica, capaz de ouvir, de assimilar, de refletir e também de devolver, de dar uma resposta ao estímulo semente, à orientação semente, à revelação semente. Então aqui o Haroldo já nos dá uma pista não, ele já nos dá um cenário amplo, né, interpretativo dessa parábola. Mostra que Jesus pegou essa forma de fazer agricultura e simplesmente chegava num campo onde foi colhido já o resultado da plantação anterior e simplesmente iam jogando as sementes. E somente depois de jogar essas sementes que eles iam tratando da terra.
cuidando e lavrando. E aqui já fica para nós o entendimento, a gente já começa a entender um pouco desse sentimento que Jesus quis passar, de que ele não espera, tá tudo bem, a terra está bem aplainada, a terra está cuidada, está pronta, a terra vai se preparando, né, independente de como ela esteja. E isso é muito profundo, porque quando a gente faz essa analogia, quando a gente busca a metáfora dos nossos corações como um terreno, para um solo para absorver essa semente, que é o entendimento que Jesus veio nos dar desse reino dos céus, ou seja, desse estado de consciência que nos permite enxergar mais além, né, as nossas relações, a nossa vida aqui na Terra, independente da perspectiva religiosa, teológica, no primeiro momento, mesmo que a gente esteja aqui fazendo uma interpretação à luz da doutrina espírita, a gente busca, antes de mais nada, porque Jesus não estava falando para espíritas naquela época, né? Ele estava falando para seres, espíritos encarnados, mas eram judeus, na sua maioria, na sua grande maioria, que depois viriam a ser, e nós mesmos aqui reencarnados, né? E que essa sementinha foi plantada nos nossos corações lá há muito tempo atrás. Alguns de nós poderiam estar lá, outros não. Mas independente de religião, eles estavam falando para corações humanos que precisavam entender que a terra do seu coração, ou seja, esse solo dos nossos corações e das nossas mentes, precisavam, antes de mais nada, de tratamento. Mas um tratamento a partir de um estímulo. E esse estímulo é a semente da palavra de Deus, que vinha revestida de toda a experiência com Jesus. A experiência de ouvi-lo, mas também de senti-lo através das suas curas, do seu toque, do seu olhar, da sua presença. E aqui ele já vai nos estimulando para entender que nós também somos semeadores. Mas antes eu queria explorar um pouco mais esse contexto, essa perspectiva do solo, porque na grande maioria as interpretações olham para esse aspecto, e a gente não vai deixar passar esse aspecto, até porque ele não está desconectado assim, dessa persona que é ou desse arquétipo que é o semeador. Ele nos faz, no primeiro momento, nos perguntarmos: que tipo de solo nós temos sido? Será que nós temos sido um solo pedregoso, que a angústia e a perseguição, como diz Jesus na explicação que ele dá logo após essa parte que a gente leu, gerada pelos acontecimentos da vida material, faz com que o bem tenha pouca duração em nossos corações e morra? E aqui a gente entende o bem como essa semente do Evangelho, que não é os textos que a gente está lendo, mas sim que é a vida representada de Deus nos nossos corações, na experiência de vida humana. Então ele veio trazer o conceito de bem de maneira irrestrita, né, por meio desse amor e dessa doação infinita. Mas que o solo pedregoso, muitas vezes, dos nossos corações não permite, ou melhor, faz com que nos conectemos muito mais com a matéria, com a nossa rotina, que é algo necessário, né, que é fundamental, porque nós vivemos na Terra, mas que a gente muitas vezes acaba se conectando demais, seja por meio da busca por ter coisas materiais, né, sejam elas de ordem física, ou mesmo de prazeres que nos conectam muito mais com essa materialidade da consciência, né? E o que ele está nos pedindo é para que a gente afaste um pouco desses pedregulhos, né? Mas a gente tem que cuidar. Quantas pedras ainda existem dentro do nosso solo? Ou nós temos sido espinheiros que sufocam a própria capacidade e a dos outros de agir no bem, porque nos deixamos seduzir pelas facilidades da vida que estimulam o egoísmo, a vaidade e o orgulho.
Esse é um dos pontos muito importantes, é um dos pontos essenciais desse conceito de solo que ele quer trazer, porque os espinheiros, principalmente na nossa fase atual da humanidade, aonde nós temos muitas facilidades que hoje nos permitem ter experiências de vida que os nossos pais, há 20, 30, 40 anos atrás, não tinham nem a metade das facilidades que nós temos, e que hoje a gente muitas vezes não dá valor para isso, ou desconsidera boa parte desse valor, e acaba deixando com que essas facilidades nos permitam criar âncoras, e não raízes nessa materialidade, nessas facilidades de um carro, de ter dinheiro, de poder estar conectado a muita tecnologia, e esquecer das relações, esquecer que isso sufoca o nosso olhar para o outro, né? Que nos permite estacionar muitas vezes, ou nos estimula a estacionar num caminho de egoísmo, de vaidade, de orgulho, encarcerados no próprio eu, como diz o Emmanuel. Ou nós temos sido uma boa terra, que acolhe a palavra semente, né, do bem, e a faz frutificar em proporções inesperadas para o bem comum. Então, nós podemos também sermos, e se a gente fizer uma análise, cada um aí fazendo a sua análise pessoal, a sua introspecção, pode talvez perceber que nós transitamos hoje, na fase em que estamos, talvez nesses 3 estágios de solo, né? Em que em alguns momentos a gente começa a ser uma boa terra, mas logo ali na frente a gente tropeça em algumas pedras que a gente encontra e que não tinha colocado luz ainda dentro de nós, ou percebe ali e começa a se machucar com alguns espinhos que nós mesmos criamos, e que começa por nos machucar e depois machucar os outros. Mas a gente tem esses 3 terrenos dentro de nós, e a gente precisa olhar para eles e entender como que a gente pode cultivar, principalmente olhando para esse ponto terceiro da boa terra, que faz com que uma semente, e aí eu peço que vocês reflitam, se todos nós aqui já vimos sementes de frutas, né? E muitas vezes tu olha para uma semente de uma maçã, por exemplo, e não tem, e fica pensando, quantas sementes, ou melhor, quantas maçãs tem dentro de uma semente dessa? Depende muito, né? Depende, ela em potencial, talvez, ela tenha, como diz Jesus, possa dar 30, possa dar 60, ou possa dar 100, 200, 1000. Tá? Tem oliveiras da época de Jesus ainda, de mais de 2000 anos, ainda dando oliva. Uma das melhores olivas que podem ser, que são cultivadas hoje na terra. Então, ela pode dar fruto, pode se transformar nessa árvore, pode dar frutos, e pode dar muitos frutos infinitos, inesperados, em proporções inesperadas. E trazendo para o campo dos nossos corações e das nossas vidas, que tipo de ação que nós estamos gerando como fruto. Tá? Que tipo de ação, de pensamento, de fala, os nossos corações estão gerando a partir desse solo, né? Esse solo que pode ser bom se a gente cultivar ele bem. E é o que Jesus está querendo nos incitar aqui. Mas essa é a perspectiva do solo, que ela é fundamental, como eu falei, mas ela não está desconectada dessa perspectiva do semeador, que é o tema central aqui, que nós queremos trazer para hoje, e que, como eu falei, ela não está separada, e que essa imagem aqui, desse quadro belíssimo de Van Gogh, que chama-se O Semeador no Pôr do Sol, nos ilustra um pouco disso que a gente está querendo falar, né? De um terreno onde existe, como foi descrito agora pelo Haroldo, e como foi descrito por Jesus, um solo que ainda não está bem preparado, mas que ali está o semeador colocando
ou melhor, jogando essas sementes, mas se vocês perceberem, tem um sol atrás dele. Tem um sol, e implícito aqui tem o ar, e tem toda a atmosfera de umidade, que ela é provida não pelo homem, ela é provida por Deus. Então, nesse conjunto, ou melhor, nesse cenário em que o semeador está, ele precisa, antes de mais nada, antes mesmo de olhar para o próprio solo interno que nós estávamos vendo aqui, em olhar para o cenário onde ele está inserido. E esse cenário, né, ele, ele é abastecido, ele é mantido por um ser maior do que nós. E que garante a umidade necessária na terra, por mais que a gente tenha que aguar essa terra, mas sem a chuva, né, que é o que mantém uma agricultura, por mais mecanizada que tu mantenha uma estrutura hoje, né, moderna, naquela época não existia, uma estrutura agrícola, né, uma plantação, tu precisa da chuva para abastecer. E quem manda essa chuva? Quem traz esse sol que nasce todos os dias e que equaliza a umidade e a temperatura para que essa semente ela germine? É Deus. E a gente não pode esquecer dele, que aqui está representado pela palavra que veio por meio de Jesus, desse evangelho que ele viveu no meio de nós, e que a gente não pode esquecer, antes de começar a entender qual é a responsabilidade e como nós podemos semear, antes de mais nada, entender que a gente depende para semear desse Deus que nos deu a vida e que nos dá todos os dias as energias e todas as circunstâncias possíveis para que essa vida permaneça e continue gerando mais vida. Então, esse quadro, ele fala muito disso. Eu gosto muito dele porque ele carrega, e a parte que mais nos chama a atenção é esse sol, né, por trás, que é o gerador dessa vida. Mas entrando nessa perspectiva do semeador, eu quero trazer, antes de nós entendermos esse objetivo nosso, né, que traz, que Jesus nos estimula, uma passagem de Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, capítulo 15, versículo 37, que diz assim: E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outras, qualquer semente. Esse ensinamento do Paulo, ele é muito profundo, porque o que ele quer dizer? Que quando nós vamos semear, seja uma semente mesmo, de uma planta, ou seja, quando nós semeamos um filho nesse mundo, né, a gente não semeia a planta pronta, como nós falamos. Nós semeamos uma semente que tem um potencial de vir a ser a planta. E por trás desse ensinamento já, ele quer nos dizer o quê? Que o potencial depende dessa semente, mas também depende de como nós a cultivamos, de como nós a tratamos. E por isso Jesus utilizou essa metáfora, ou melhor, essa analogia do semeador naquela época, porque ele jogava e depois ele lavrava, depois ele cuidava da terra, depois ele virava a terra, ele continuava cuidando. Ele sabia que tinha potenciais ali dentro, mas esse potencial ele poderia virar 30 frutos, 60 ou 200 frutos ou infinitos, né? Então, ele já quer aqui nos dizer, eu acho muito boa essa passagem, porque ele já nos mostra que a gente precisa ter um primeiro aspecto dessa função de semeador quando nós realmente nos propomos a seguir Jesus. A gente precisa cultivar a paciência. E ela não vem sozinha. A paciência, ela precisa vir com a esperança, e ela precisa nos trazer um sentimento de tempo que não é o tempo que as horas medem aqui na Terra, mas sim um tempo em que as coisas realmente acontecem por trás do relógio.
por trás daquilo que a gente fala ou do que a gente faz, mas daquilo que a gente sente. Então, quando a gente se propõe a ser, e a gente pode, no nosso nível, no nosso estado em que nós nos encontramos ainda, de egoísmo, de vaidade, de orgulho, nos propomos a ser semeadores, a imagem e semelhança de Jesus na nossa camada de atuação, mínima que seja, mas se a gente não cultiva essa paciência, a gente vai começar a exigir uma colheita prematura. E se vocês observarem, principalmente fizerem aí um resgate da adolescência e da infância, nossa, uma das coisas que mais, e ainda hoje, né, nós exigimos muito daqueles que estão conosco. Nós exigimos muito de nós mesmos, né, num primeiro nível, e por isso nós transferimos essa exigência para o outro. Mas por quê? Porque a gente já quer o fruto antes mesmo da semente, né? E o Emmanuel mesmo diz, tem uma frase que ele fala, eu não me recordo agora qual é o livro, mas que ele diz o seguinte, que o tempo não respeita aquilo que ele não ajudou a edificar, ele não ajudou a construir. Então, para que a gente possa realmente se propor a entrar nesse sentimento que deve ser carregado no coração do semeador, ele precisa, antes de mais nada, ter paciência e ter esperança. E paciência não é sentar e ficar esperando, né? E a esperança aqui é do verbo esperançar, ou seja, tem a ação na esperança. Como eu falei antes na imagem do Van Gogh, é entender que uma parte é feita por nós e a outra parte é feita por Deus. Então tem a plantação, mas a chuva vem de Deus, a umidade vem de Deus. Por mais que a gente hoje consiga simular essa umidade, consiga simular essa temperatura, né, em determinadas estufas, né, e vamos trazer para as estufas do sentimento, ela tem as suas limitações. Quando a gente tenta simular uma paciência, simular uma esperança, ou simular o nosso entendimento do tempo, o tempo mesmo nos faz mostrar para todos que aquilo não é limitado. Nós somos seres limitados. E isso é importante entender. Mas limitados enquanto não nos conectamos com essa fonte de vida, que é Deus, que nos permite fazer desses frutos gerarem 30, 60 ou infinitas proporções que a gente não consegue considerar. Que Jesus, a seu tempo e a seu exemplo, veio nos mostrar que era possível transformar, multiplicar pães e assim por diante. E que a gente ainda vai chegar lá, mas não é, a gente precisa hoje entender esses primeiros conceitos de paciência, de esperança, para que a gente consiga entender o tempo do outro e não exija essas colheitas prematuras. Então, se a gente pudesse resumir, Jesus está querendo nos dizer o seguinte, que se você está disposto a me seguir, ou seja, a seguir a Jesus, e não estiver disposto a entender que cada um terá o seu tempo e que você não poderá levá-lo à força no mesmo tempo e na mesma velocidade e que tem caminhado, então ainda não está habilitado realmente a avançar comigo. É isso, Jesus é muito transparente e é muito objetivo nas suas colocações. Isso ele fala, isso ele diz não só nessa passagem, está intrínseco nessa passagem, implícito aqui, mas também em outras, quando ele diz que se você não negar o seu pai, a sua mãe, a sua família, e não negar a si próprio, e seguir a mim, não adianta avançar comigo se não for largar tudo isso. Longe de querer dizer para nós que a gente tem que largar os laços familiares, longe disso, isso é uma má interpretação, e a gente vai estudar aqui nos nossos estudos também, o que ele quer dizer é isso, que se tu queres realmente seguir a ele, na proporção, ou melhor, na dimensão que nós nos encontramos, com todas as deficiências, com todas as dificuldades que nós encontramos e desafios do dia a dia, do nosso orgulho, da nossa vaidade, a gente precisa
né? Dar tempo para as coisas. E não pode avançar querendo passar por cima do tempo de cada um. E a nossa velocidade é a nossa velocidade. E Emmanuel, para complementar aqui, ele traz no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 154, uma frase que eu gosto muito, que diz assim: faça a sua parte, faça a tua parte, lança as sementes, mas renuncia às expectativas, às exigências de mudanças bruscas. E eu grifei, eu tomei a liberdade de grifar e ampliar essa frase, né? As exigências de mudanças bruscas com relação a nós, que nós projetamos também em relação aos outros como grandes expectativas. Renuncia muitas vezes às esperanças aqui na Terra para conquistar as do céu. Aqui ele não está querendo dizer que tu não tem que ter esperança na Terra, mas tem algumas coisas que precisam de tempo aqui na Terra e muitas vezes de algumas encarnações para acontecer. Emmanuel mesmo, quando esteve frente a frente com Jesus, na sua época, 2000 anos atrás, renunciou a seguir Jesus. E só 2000 anos depois de muitas reencarnações, ele foi começar a entender o que era renunciar a essas esperanças da terra para conquistar as do céu. O que ele quer dizer é essas expectativas exageradas de que tudo nós podemos fazer sem a presença de Deus. E isso a gente leva para as nossas relações, os nossos relacionamentos afetivos, a gente exige demais dos outros. A gente cria expectativas demais. E é justamente ao contrário que Jesus quer nos trazer. Quer mostrar que as sementes das nossas relações precisam ser cultivadas sem expectativas, mas com muita esperança, com muita confiança e também com muita ação. Ação no bem, com carinho, com amor e com entendimento, que para nós ainda são desafiadores. Tá? É importante a gente sempre grifar isso, mas são desafios que nós precisamos nos propor a enfrentar. Um outro segundo ponto que é importante e que está por trás, né, que nós interpretamos aqui por trás desse conceito do semeador e que está por trás da semente, que é a ferramenta do semeador, é o cuidado com as pequenas coisas. E o Emmanuel, novamente, aqui nos ajuda a ilustrar isso no livro Pão Nosso, capítulo 7, numa passagem que ele, no capítulo que ele intitula como A Semente, ele tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele diz assim: saber começar constitui serviço muito importante. O que ele quer dizer com isso? Que a gente precisa ter cuidado com as pequenas coisas, principalmente no começo, mas em todos os momentos da experiência da nossa vida e das relações que nós cultivamos. E isso é um desafio, a gente vai errar muitas vezes nesse quesito, muitas vezes, porque a gente as pequenas coisas passam despercebidas, principalmente quando a rotina entra na nossa vida. Quando a rotina nos conecta a alguns dissabores que muitas vezes a gente não quer enfrentar, né? Não está preparado ou não está querendo enfrentar esse desafio para se preparar ao longo desse, vamos dizer assim, desse tratamento da terra, né? Trazendo aí a analogia de Jesus. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que a semente nos faz atentar para os pontos de partida e o cultivo constante de todas as nossas relações. Seja nas relações afetivas humanas, seja na relação afetiva com as plantas, com os animais, com a vida de uma maneira geral. Mas quando a gente começa a tomar consciência, e isso não só o Evangelho nos traz, mas a terapia também nos ajuda a ver, e as pequenas coisas da vida, que aqui está representado nessa parábola pela semente, ela precisa ser cuidada. Ela até pode cair num terreno pedregoso, num caminho que tem espinhos,
ou jogada de lado, cai de lado e onde pássaros vêm e pegam, mas algumas delas a gente precisa olhar e limpar esse terreno, fazer esse cultivo que vem depois, né? E que a gente precisa atentar. O que que ele quer dizer com isso? Que mesmo a gente errando, jogando fora do caminho, jogando em lugares onde são pedregosos, ou seja, a gente errando, a gente precisa corrigir essa rota. A gente precisa depois, em outro momento, jogar numa terra boa, cultivar, buscar um solo, ou pelo menos fazer com que aquele solo que está pedregoso seja tratado, seja através da paciência, né, através, como a gente falou ali do primeiro quesito, desse tempo que a gente precisa dar para as coisas, para a vida, para as pessoas, para as relações, a gente precisa atentar para isso. E é um desafio, gente, é um desafio e a gente vai errar muito nesse ponto. Mas aqui é importante a gente relembrar esse aspecto que está por trás dessa semente e que é a principal ferramenta do semeador. E nós, quando nós saímos para o trabalho, quando nós voltamos para casa, nós falamos com o familiar, nós nos relacionamos, a gente precisa olhar para essas pequenas coisas. Elas vão alimentando o bem que a gente pode criar, que a gente pode proporcionar. E o Arthur Valadares, numa palestra que eu achei sensacional, ele tem uma frase, eu acho muito bonita a respeito disso, que ele diz o seguinte: nós, como agricultores humanos, precisamos ter a sabedoria de observar, de entender e de compreender cada pessoa, cada coração. Vamos entendendo os momentos justos e adequados de lançar cada semente. Isso só se ganha com carinho, amor e compreensão. E como a gente ainda está a gente tem alguns estímulos de carinho, a gente consegue estimular amor, a gente consegue estimular e ter lampejos de compreensão. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que a gente precisa adotar esse estado contemplativo de compreensão, de observação, antes de mais nada. Observação para o nosso entendimento, para a nossa capacidade de olhar para o outro e do que eu estou botando de lupa no outro, né? E muitas vezes eu estou olhando somente para os defeitos dele, e não estou olhando para aquilo que ele tem de melhor. E isso pode mudar tudo. Ou pode levar mais um tempo para que isso aconteça, e faz parte da evolução humana. Mas o que ele está querendo nos mostrar aqui, que dentro desse quesito das relações, sem carinho, sem amor, e principalmente sem compreensão, que ele deveria começar aqui primeiro, né? Sem a gente conseguir compreender o outro, por mais que a gente ainda não entenda ele. Né? É possível que a gente compreenda, mas não entenda, porque a gente não passou por aquilo. E muitas vezes, para a gente compreender em profundidade, ou entender em profundidade, a gente precisa passar por aquela experiência, né? Isso acontece muito com doença, né? Quando a gente passa por uma aprovação. Antes da gente passar por aquilo, a gente não sente de verdade lá dentro do coração, mas consegue, no mínimo, atentar e observar para compreender, para tentar encontrar os motivos pelos quais a pessoa está sentindo aquilo. E isso já vai moldando um pouco mais o nosso entendimento e a nossa capacidade de olhar para o outro, para as coisas que são boas, que são positivas. E também, a gente não pode esquecer de um dos principais aspectos dessa parábola, né, que eu estou colocando aqui como terceira parte, e que está unida a uma quarta parte que a gente vai abordar também, ou um quarto aspecto da operacionalidade ou do dia a dia do semeador, quando nós nos propomos realmente à luz do Cristo, à luz do Evangelho, tentar ser semeadores também, a gente precisa desse verbo. Para semear, nós precisamos sair. E é o primeiro verbo que Mateus utiliza para demonstrar o movimento de Jesus. Jesus saiu. Ele saiu de casa e foi ver a turba e falar com ela, e ter com ela.
Então, o sair, por trás desse verbo, tem uma ação de autonomia que independe das expectativas do outro. Ele não saiu porque todos estavam preparados para ouvi-lo. Ele não saiu porque todo o terreno estava limpo e arado de cada coração para receber aquela mensagem. Ele não saiu pensando que talvez pudesse ganhar uma pedrada e talvez não conseguisse finalizar. Não. Ele saiu de vontade própria, com um objetivo muito claro. Ele saiu de si mesmo e foi em direção ao solo dos corações que estavam sedentos por essas sementes, por essa água viva do Evangelho, que é a voz dele, que é a palavra de Deus, que é esse movimento que faz com que a gente saia de si mesmo, e é o maior desafio nosso, né, como seres humanos, porque é a parte mais difícil, mas ela é a mais necessária. A gente precisa sair de nós mesmos e ir em direção aos corações, testar. A gente precisa testar, fazer esses testes, e principalmente daqueles corações aonde a gente encontra mais dificuldade, né? Porque com aqueles corações que nós já amamos, é muito bom, a gente vai sempre ter essas conexões, e vai ser sempre fácil de sair em direção a ele. Em alguns casos, às vezes, até nesses momentos, a gente se enclausura no egoísmo e acaba não saindo tanto, né? Mas aqui, o que ele quer dizer é que a gente precisa sair do nosso coração e ir para todos os corações, né? É o que está por trás dessa, sem expectativas. E aí, nesse aspecto do sair, tem por trás algo que é o que é a essência da vida, que é o seguinte, que somente quando aprendemos realmente a doar, a sair de nós mesmos, seja em que nível for, seja em que nível for, não pense em grandes, matar a fome do mundo, não, não é isso, gente. Não é curar todas as doenças do mundo, é fazer alguém sorrir, é sair e se doar. Antes de pensar em mim, eu vou pensar um pouco no outro, mesmo seja uma vez no dia. As outras 24, 23 horas eu vou pensar só em mim, mas uma hora eu vou sair de mim e vou me doar. E ao sair de nós, a gente se conecta com essa força maior da vida, que é a doação. Deus está se doando o tempo todo para nós, que é o amor em si. O sol está se doando todos os dias para nós, mesmo que tenha nuvens encobrindo ele, ele está lá colocando a sua energia, e mesmo com essa energia do sol por trás das nuvens, ele está penetrando no solo e está ajudando a cultivar o solo. E assim é com a palavra de Deus, que provoca a verdadeira transformação em nós. Então, não é somente meditando sobre essas coisas que a gente vai conseguir se transformar. É saindo de nós e indo em doação ao outro, seja em que nível for. Experimentem isso. Experimentem. É também desafiador, mas quando a gente consegue fazer isso, ele nos transforma, nos retroalimenta. E aqui eu quero resgatar uma passagem, né, um momento que o Chico Xavier relatou, junto com o Emmanuel, em que ele estava bastante cansado já da sua lida, né, porque ele ficava praticamente, depois do trabalho dele, até madrugada, às vezes 5, 6 horas da manhã, e ia trabalhar direto, porque ele fazia o processo mediúnico constante de psicografia, enfim, era aquele trabalho de doação completa. E mesmo com toda essa doação completa, ele ficou cansado, né? E aí, naquele momento de muito cansaço, ele chega para o Emmanuel e diz: eu estou cansado, eu não consigo, eu estou precisando de um passe, de algo que que me reenergize. Aí o que o Emmanuel sugere para ele? Ele diz assim: Chico, vai lá no presídio da cidade ou no hospital, e vai lá falar com os presos, falar com os doentes. Vai lá conversar com eles, dá um pouco da tua energia para eles, falar um pouco de Deus, ou simplesmente conversar com eles. Nesse processo, tu vai te retroalimentar e vai trazer. Ou seja, tu vai entrar numa força doadora. Ali
como se nós tivéssemos, segundo o Emmanuel está nos sugerindo, e a gente experimenta, cada um de nós já experimentou isso em algum nível, se conecta a essa tomada divina e começa a se reenergizar, mesmo parecendo que ali nós gastaríamos muito mais energia, porque ao contrário, isso acontece muito quando a gente vai trabalhar mediunicamente no centro espírita, mas também acontece muito quando a gente vai entregar uma comida para alguém, ou simplesmente ir conversar com alguém que está sofrendo no hospital e está desenganado de vida. É isso, gente. Por trás disso, por trás desse sair, tem a doação, que é segundo essa interpretação que nós trazemos aqui, é a maior força da vida e que é a força que carrega os pés, que carrega as mãos, que carrega toda a força do semeador. Foi que carregou Jesus e que nos carrega hoje e que inconscientemente a gente não percebe, mas também nos carrega. E o que a gente precisa é desbloquear essa energia de doação de Deus que passa por nós para que ela flua em direção ao outro e se retroalimente indistintamente, independente do solo, sem expectativas. E quando a gente faz isso, tem um quarto aspecto aqui, que eu vou aprofundar num texto que eu vou trazer aqui do Emmanuel, mais completo, que é, ok, eu coloquei a semente no solo, só que ele caiu no solo pedregoso, ou mesmo no solo da boa terra. Mas para que ele possa ter 30, 60 ou infinitos frutos, eu preciso continuar a relação com esse solo. Eu preciso entender que o solo pedregoso, ele não vai ficar, e Deus não relega o solo pedregoso, assim como a nós, um estado de egoísmo e de vaidade e de orgulho infinitamente. Nós vamos melhorar. Assim como o solo precisa melhorar. Aquela pessoa em que a gente plantou a sementinha e a gente viu que aparentemente ela não está funcionando, e isso, apesar de eu não ser pai, mas ser filho, isso acontece muito com os filhos, é um exemplo muito claro, e quem aqui é pai ou mãe, e quem é filho vai entender isso, né, que muitas vezes as sementinhas da mãe, durante a infância, adolescência, e principalmente naquela fase adolescente, que a gente está um terreno pedregoso e muito espinhento, né, que a gente só quer ficar no conforto do lar, e no conforto do cuidado da mãe, a gente acaba não ouvindo e sufocando esses ensinos. Mas ao longo da vida, e a mãe vai ter que esperar, o pai vai ter que esperar, né? Vai ter que ir moldando, tratando a terra, né? Dando uma direção, mas vai ter que esperar, e vai ter que aguardar, porque lá na frente, eu hoje, com 44 anos, consigo olhar para aspectos, e vocês devem olhar da mesma forma, para aspectos que eu ignorava, e que hoje, dessas sementinhas que já brotaram, algumas ainda estão sufocadas, outras eu estou tentando resgatar, outras germinaram e estão dando frutos, mas foram aquelas sementinhas da mãe lá, e foram as sementinhas do pai, e foram as sementinhas do avô, muitas vezes, que estão agora aqui germinando, mas que não estão mais na ordem do dia da mãe e do pai. Por isso a gente precisa deixar ir, cuidar durante um tempo e depois deixar ir. Mas precisamos cuidar dessas relações sem julgá-las nesse processo. E para sintetizar, eu trouxe duas mensagens aqui do Emmanuel, em que ele faz aqui um trocadilho, o Emmanuel faz muito isso, né? A palavra ao semeador é o título desse texto, ou seja, a palavra é a semente do semeador, mas ele está trazendo a semente para o semeador, para ele entender o que ele precisa fazer, né? Esse mensagem está no livro Bênçãos de Amor, capítulo 20, em que ele diz o seguinte: semeador da vida semeia a boa semente. Os corações na terra assemelham-se muitas vezes à própria terra. Não amaldiçoarás o deserto, porque exiba espetáculos de secura. Dar-lhe-ás o consolo da fonte. Ou seja, não olha para a secura que esse deserto tem, esse coração, mas dá água para ele.
Não esmagarás os próprios dedos nas pedras do campo. Removerás o empecilho, amparando a ira. Não impedirás a lama do charco, alongarás ao pântano o socorro do dreno amigo. Não agredirás o espinheiro, auxiliarás feliz a limpeza da gleba. Nos caminhos do mundo, há muita gente também assim. Ele já está fazendo a comparação aqui. Almas ressecadas na ignorância, enrijecidas na indiferença, atormentadas na sombra, muito sofredoras, perdidas na crueldade. Não reclames, nem condenes. É difícil, mas esse é o objetivo. Estende as mãos ao serviço do amor. E tanto quanto possível, semeia sempre. Não exijas, porém, que o fruto chegue hoje. Sem exigência. Primeiro, o suor do trabalho e a semente no solo. Depois, a defesa laboriosa e a verdura tenra, pedindo apoio. Mesmo com o fruto já, ele precisa de apoio. Mais tarde, no entanto, surpreenderá jubilosamente a alegria da flor e a bênção do pão. Em que elas são finitas, mas aqui ele está nos mostrando que o resultado disso tudo é ver essa flor no coração humano, em ações que estão replicando ações que foram recebidas de nós, a bênção do pão, das atitudes e principalmente da replicação dos outros que receberam, seja de um filho, de um amigo, de um companheiro, que está replicando esse alimento que recebeu de nós ou de algum outro ser que plantou essa semente para o outro. E isso é a tarefa de esperançar. Né? E a outra, eu finalizo aqui com um outro texto que chama-se Semeadores. Está no Fonte Viva, capítulo 64, que Emmanuel, ele interpreta muitas vezes a mesma frase, a mesma frase de Jesus de maneiras diferentes, né? Mas sempre com um sentido, no mesmo sentido. Ele pegou esse mesmo verbo, com essa frase onde está o verbo saiu, eis que o semeador saiu a semear, e ele fala: todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, ele começa um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através de um contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Ou seja, se eu te der isso, tu tem que me dar aquilo. Não, não é isso. Eu saí e vamos ver o que vai dar. Né? Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros de boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. E aqui ele para mim, é cirúrgico. Ele diz assim: aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, ou seja, ele chama o nosso eu como uma cadeia escura. Excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinhos, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças, indistintamente. Segundo observamos, o semeador do céu assentou-se na grandeza a que se acolhe e veio até nós. Ele saiu das esferas superiores e veio ter com nós.
espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. E o que o Emmanuel está querendo dizer das nossas inibições é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, que nos faz ficar dentro de nós. E que mesmo a gente estando assim, a gente pode e deve sair desse processo. E pode, mesmo sendo egoísta, ajudar o outro. Mesmo sendo vaidoso, e aos pouquinhos a gente vai arando essa terra do coração no processo de sair para ver o outro. Meus amigos, meus irmãos, esse era a mensagem que eu quis trazer para vocês. A interpretação que nós reunimos aqui de vários textos e que para nós faz muito sentido, né? Por meio, e obviamente, como eu falei no início, não se esgota nessa interpretação. Tem muitas outras interpretações e a gente pode revisitar ela inúmeras vezes, inúmeros verbos que estão aqui. Emmanuel mesmo fez isso. Mas essa era a mensagem que eu quis trazer para vocês, que nós quisemos trazer para vocês. E agora fica aberto aqui para que todos possam falar um pouco sobre o que entenderam e sobre como interpretaram, se faz sentido, se não faz. Enfim, fica aberto aqui para a nossa discussão. Juliana. Oi, Rosa. Posso falar? Pode, por favor. Não, eu gostei muito de tudo que tu falou, e eu acho que tem tudo muito a ver com a tolerância que a gente aprendeu também na reforma íntima, sabe? Porque tudo que a gente aprendeu lá também está falando aí da semeadura, né? E isso tudo também importa quando a gente está entendendo alguma coisa, quando a gente está aprendendo, que nem a gente está aprendendo aqui, e cada um tem o seu tempo para entender, né? E Deus e Jesus nos dá todo o tempo do mundo, né? Nós que temos que ter pressa para querer evoluir, melhorar, né? Mas cada um vai ter o seu tempo e tempo de entendimento, não tem escapatória disso, né? A gente vê por nós mesmos que estamos aqui. Eu estou com 62 anos e tem muita coisa que eu estou entendendo agora, entende? Que nem tu está falando, a semeadura, a semente que a tua mãe, o teu pai te colocaram desde lá da infância, foram colocando e ficou lá, né? Mas só que tu não conseguia ainda botar, colocar para ti e tá, que nem tu tá falando aí com nós agora, nos colocando a palavra do Evangelho, estudando junto com nós, né? Talvez antigamente tu não estava fazendo isso. Então, é a mesma coisa que cada um de nós. Muitas coisas que eu estou fazendo hoje eu não entendia antes, né? E fui passando a vida e fui abrindo a minha mente para ir entendendo. Porque a gente, quando está aberto para querer entender, também é uma coisa importante, né? Porque tem gente que está ali, que nem tu falou ali, tu está preso, tu está trancado ainda no teu egoísmo, no teu eu, né? Lá dentro, só no que tu acha que é verdade, que é aquilo ali. Então, nós todos passamos por isso, eu acho. Todos nós, né? E tem um momento que estala, que vira a chave, que tu tem que entender que tu não é só aquilo ali que tu tá pensando que vai ser o correto e o certo. E quando tu consegue, e eu acho que o Espiritismo te traz muito mais isso para nós, né? Todas as religiões, que nem o Luiz, eu acho que estava falando sobre outra religião ali, todas trazem o ensinamento de Deus, de Jesus, né? E as pessoas vão aprendendo ao decorrer da vida, conforme vai abrindo a mente, vai escuta alguma coisa, e escuta e vai entendendo. E dentro da própria família, né? A gente tem a tolerância de saber que cada um tem o seu tempo, tu tá entendendo tal coisa, e tu quer tanto botar na cabeça dos filhos aquilo, mas com o teu exemplo, e tu fala só e bota semente, né? Bota semente. E vai botando a semente. Tu sabe que a semente está ali, mas uma hora vai desabrochar naquela pessoa que às vezes ainda não entendeu, teu filho, teu marido,
teu irmão, e tu mesmo, né, com os outros que estão te passando que nem vocês estão passando para nós. Então, é uma coisa, assim, que eu entendo muito bem, assim, sabe, esse tipo de coisa, e e cada um tem uma mania de falar, a minha verdade, eu penso assim e deu, né? A tua verdade é a tua verdade, do outro é a do outro, então a gente tem que ter tolerância, tem que respeitar o tempo do outro para que ele entenda diferente. A gente, eu estudei, eu entendi que é assim, tu tem que entender, não pode, tu não vai conseguir botar na cabeça de ninguém a força, né, de qualquer jeito. Tu pode conversar, né, que nem aquilo que eu estava te falando agora. Vai lá, fala para o filho, né, tu sabe que tu tem que falar para o filho, ou para uma pessoa que está pedindo ali orientação, que tu tem um pouco de entendimento, tu vai lá e coloca daquele modo, é que nem o terapeuta fala para nós também, né, quando a gente está fazendo terapia. Vai lá e conversa com ele te bota tu olhar o teu problema de um outro modo, para te conseguir sair dali, né, daquela situação e ressignificar as coisas. E eu acho que a vida é assim mesmo, né? A gente vai entendendo e cada um tem o seu tempo. Então a gente tem que tirar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa intolerância com o próximo, né? Porque isso aí é muito importante. Eu estou entendendo, eu quero que tu entenda. É aquela coisa, quando tu sabe que é bom, porque tu sabe que é bom para ti, tu sabe que é botar para os outros a todo vapor, né? Eu quero que aquele entenda agora, meu. E quanto tempo tu demorou para entender e agora tu quer que o outro entenda aquilo que tu estava falando ali agora, né? Não querer que aconteça assim, não vai acontecer, né? É no tempo de cada um mesmo. Mas muito obrigada, Juliano, foi muito, muito, assim, ótima a semeadura, e eu acho que tem muito a ver com a tolerância que as gurias falaram lá, a Sandra falou na nossa reforma íntima, que tudo tem a ver junto, né, para a gente conseguir aplicar no dia a dia. Né? Obrigada. Não quero me estender muito para os outros poderem falar. Obrigado, Rosa. Obrigado por bom dia a todos. Bom dia. Eu acho que, Maria, eu acho que a Cleia levantou a mão ali antes. Pode ser. Vai lá, Cleia, vai lá. Só para respeitar a fila aqui. Tá certo. Bom dia, gente. Bom dia, Cleia. A Rosa colocou muito bem, eu acho, fazendo esse link com a reforma íntima. Eu até printei aquele slide do começo, né? Gente, faz uma reflexão que depois que tu consegue fazer algumas reflexões e trazer para a tua vida essas práticas de amor e caridade, a gente até esquece como foi o começo. E isso foi muito bom tu trazer, né? A simplicidade desse começo, que é muito importante. Um dia teve um começo. Um dia teve um trabalho que a gente fez, né? E não foi com o próximo, foi com a gente mesmo, né? E aí veio o trabalho de semear em nós mesmos, né? Bem como o Luiz falou, né? Não é a palavra, e sim o praticar o evangelho. E então, para mim, foi muito importante hoje, né, a aula, esse slide que tu trouxe, que a gente traz humildade, né, da gente poder fazer esse processo de começar ou recomeçar, né, que nessa andança que a gente tem, como tu disse, que precisa de algumas reencarnações para a gente fazer a reflexão e realmente essa ressignificação para a gente poder dar esse passo, né, evolutivo, na mudança que a gente quer. Então, também é um recomeço. Então, para mim, hoje, essa parte, a Rosa trouxe muito bem como esse link, que a tolerância vai, né, nos ajudar, e aí a gente vem com outros adjetivos, mas essa humildade da gente, né, vamos começar ou recomeçar. Legal. Obrigado pela contribuição, Cleia. Obrigado mesmo. Pode falar, Maria. Bom dia a todos, mais uma vez. Então, assim, gratidão pela tua maravilhosa explanação e assim, acho que complementando o que já foi dito pela Rosa, pela Cleia, eu não me lembro o nome dele, o Paulo, antes de iniciar a explanação, acho que são 4 palavras-chave: tempo, tolerância, amor e humildade. Dentre outras tantas, né, que a gente precisa cultivar. E como já foi dito, né, pelos colegas, pelos irmãos,
é bem isso, assim, esse tempo, mas é o tempo que, como tu colocaste, é o tempo que cada um precisa, mas, ao mesmo tempo, a conscientização de que nós não temos muito tempo. É um paradoxo, mas é um paradoxo que nós precisamos vencer. E eu tenho me observado, assim, claro, com humildade, né? A gente vai vendo as nossas atitudes do dia a dia, desde pequenas situações até as coisas maiores. Até assim, tá, eu estou no trânsito, tá, tem uma faixa de segurança, eu estava distraída, eu não parei e tinha uma pessoa para atravessar. Poxa, falha minha, eu tenho que cuidar mais disso. Eu estou no trânsito, aí a pessoa me fechou, aí eu fico irritada. Não adianta nada, não vai mudar nada, né? Eu não vou sair, abrir o vídeo e sair falando palavrão, né? Então, assim, respira fundo, vai, né? Tantas outras situações, às vezes a gente magoa sem querer, uma palavra que a gente profira, e às vezes tu magoa uma pessoa, né, que está num momento sensível, e são muitas situações no dia a dia que a gente pode mudar, né, e a gente não muda. Aliás, o gaúcho, né, eu também sou mais antiga, tipo a Rosa, um pouco mais velha que ela, assim, né, a gente ouvia quando era menina, o gaúcho, eu sou assim e vou morrer assim. Opa, já passou esse tempo, gente. Já não dá mais para fazer assim, né? A gente precisa rever as nossas atitudes o tempo inteiro. Como é difícil fazer isso, muito difícil. Mas a gente precisa se conscientizar e mudar, né? E aí a questão da tolerância, né, de tudo que a gente sabe, que é uma conscientização pessoal, mas ao mesmo tempo, assim, esses encontros de forma íntima, esse encontro que tu fazes, gente, isso não tem preço, é maravilhoso, porque a gente se une em oração, a gente consegue trocar, a gente vai se conscientizando cada vez mais do quanto a gente precisa, né, mudar, melhorar e ser humilde para isso. E a gente está indo, acho que estamos no caminho, né? Não vai ser nessa, mas a gente está, pelo menos, tentando melhorar. Que assim seja para todos nós. Um beijo e um ótimo fim de semana. Gente, olha só, antes que eu me esqueça, no sábado que vem, dia 1º, teremos brechó, e a gente conta com a presença e com a participação de todos, tá, pessoal? E assim, doações, quem puder, todo tipo de doação, tá, pessoal? Roupa, sapato, livro, brinquedo, objeto, enfim, tá? Muito obrigada. Muito bem lembrado, Maria. Muito obrigado, viu, pela contribuição e principalmente por essa lembrança aí, que é também uma semente, né? É sair em relação ao outro para ajudar, né, nesse pedacinho de ajuda que a gente consegue dar por meio da Casa de João Pedro. E assim, gente, só, claro, quem está mais envolvido, como é o meu caso, a Cleia e outros, né, assim, que a gente tem as funções já definidas, é muito, muito importante para a casa, porque a casa tem despesas violentas mensais, não é pouca coisa. Então, assim, cada brechó desses faz um recolhimento que serve de uma espécie de reserva técnica, né, de fundo de reserva, e às vezes nem tanto fundo de reserva. Para pagar conta mesmo, né, Maria? Contas já no dia seguinte, na semana seguinte, né? Então, assim, cada objeto, cada coisinha que cada um levar, a participação de cada um faz muita diferença mesmo. A gente percebe isso lá no próprio dia, e é uma união, é mais uma forma de unir as pessoas, da gente melhorar, de uma reforma íntima também. Só tem prós, não tem contras. Então, vamos ajudar. Obrigado, Maria. Olha lá, Vitor, sua vez. Olha, como sempre, né, tá muito, a palestra de hoje muito boa, muito legal, né, como uma palavrinha só, né, tem tantas, uma palavrinha só. Eu estou aqui olhando as minhas terras, né, minhas terras não tá fácil. Olha, tem umas plantas, tem uma sementinha que germinou um pouquinho, tem umas que germinaram assim e eu andei, acho que matando elas de volta, né? E eu estou olhando aqui, estou imaginando assim, olha, tem só umas coisinhas para fora assim da minha semente, assim, né? Porque como eu tive muita turbulência, abandonei, como eu era médio, abandonei tudo, aí deu uma confusão na minha vida, aqueles negócios todos. É por isso que eu digo que umas já estavam grandinhas, eu fui lá e matei elas, né?
E agora, depois, assim, ó, de uns anos, agora, pouco para trás, que eu comecei a fazer essas plantações de novo, né? Germinar para melhorar de novo a minha vida, né? E agora, com as reformas íntimas, com tudo, elas estão começando a aparecer, assim, umas folhinhas, assim, umas coisas, umas raizinhas, umas coisas na minha. Mas é uma coisa, é difícil, é muito difícil isso aí, sabe? A gente fazer essa plantação assim que a gente tropeça e cai e levanta de novo e vai de novo. E é uma coisa difícil para mim, né? Eu digo para mim assim, né? E eu tô lutando aí, né, com essa semente aí para ver se elas brotam ao menos um pouquinho para quando eu desencarnar, quando eu voltar já tem algumas folhinhas, né, para mim não precisar começar a plantar tudo de novo, né? Mas Então, a árvore vai fazer uma sombra para nós, né, Vitor, quando voltar. é verdade. Mas é isso aí, tá é sempre muito bom, que nem a tolerância que caiu aquele dia. Cada palavrinha é um monte de coisa que a gente tem que que tem que endireitar, né? Tem que fazer essa plantação para ver as folhinhas nascer, né? Porque para chegar no fruto, eu acho que tem muita encarnação ainda para chegar nesse fruto aí, Sim, né? Mas um dia a gente chega lá, todo mundo chega lá, né? A sim, gente tem que fazer a nossa reforma e ir lutando por nós mesmos, como eu sempre digo, né? É uma briga constante com nós, né? A gente está sempre lutando. Mas é isso aí. Tá tudo muito legal, muito bom. Eu estou adorando tudo, né? Porque eu estou voltando àquilo que eu era antes, que eu abandonei tudo, né? uhum. E tá ótimo para mim, sabe? Estou aprendendo bastante coisa. Tem um pouquinho de dificuldade assim para aprender, mas estou aprendendo, estou lutando na vida aí. Tá no Muito caminho, né, Vitor? obrigado, Isso é o muito mais obrigado. importante. Muito obrigado, estava tudo legal hoje de novo, como sempre, né? Muito obrigado. Um bom Obrigado. dia para todos. Um ótimo dia. Obrigado pela contribuição. Alguém mais quer contribuir com a sua fala, com a sua interpretação? Achei muito bonito a forma como tu trouxe, Vitor, do acolhimento teu a respeito dos aspectos que tu precisa mudar. Esse é o primeiro caminho, né? A gente acolher ela, mesmo que esteja em meio a espinhos, a meio a pedras, é acolher. E depois se propor a realmente mudar e limpar esse terreno aí. Esse é o objetivo nosso. É isso aí mesmo, é o nosso objetivo de todos, né? Todos nós precisamos melhorar e a ajuda do nosso Pai, né? De Deus, né? Por mais coisas erradas que a gente faz, mas a gente está sempre precisando de ajuda, né? Sempre. E eu corro para lá, né? Esse coitado que está junto comigo aqui, barbaridade, estou toda hora incomodando ele. Às vezes, Trabalho. às vezes eu escapo, né? Às vezes eu escapo, mas eu tô toda hora incomodando ele aqui. Eu acho que o Rendi vai dizer assim, ô meu, eu vou te largar, não vai dar para te aguentar mais. Tá bom. Mas tá ótimo, maravilhoso. É uma paz, dá uma paz dentro da gente, sabe? Sim. Dentro de mim, assim, né? Quando Obrigado. estou Obrigado. escutando essas aulas, essas coisas assim, né? Faço Sim. muita meditação, estou tentando dominar o meu cérebro de novo, né? Que Sim. estava cheio de turbulência. Coisa boa. Obrigado, Vitor. Nada. Janaína queria falar. Seja Oi, bem-vinda, Juliana, tudo Janaína. bem? Bem? Primeira vez participando. Primeiro queria te agradecer porque as tuas palavras esclareceram muito, né? Porque às vezes a gente lê o evangelho e não consegue interpretar, né? Na essência, né, da mensagem, mas me fez refletir muito, né? Todas as palavras me levaram a semear amor, né? O que é muito importante nesses ensinamentos, mas também o quanto é importante a gente se revisitar interiormente, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente está acertando, gera uma expectativa muito grande em cima do outro, né? Que é nossa, né? Então isso me fez refletir muito e me chamou bastante atenção também a questão quando tu falou sobre o quanto é fácil às vezes a gente fazer dentro de casa, né? Mas eu acho também que às vezes é um pouquinho difícil, né? Porque às vezes a gente acha que o de casa vai fazer aquilo que a gente espera e não faz, né? E aí é onde a gente tem que estar se policiando também, né? Claro que a gente vai errar, a gente erra muito,
mas para a gente poder acertar e também semear esse amor com os nossos, né, para que a gente possa levar para o próximo também. Então, isso me chamou bastante atenção. E a maternidade, né, que é algo que para mim é grandioso. Eu aprendi com a minha mãe e eu acho lindo o que ela me falou, que a maternidade é um segredo da mãe com Deus. Então, o quanto a gente semeia isso, né, e planta essa sementinha ali naquela responsabilidade que a gente tem, né, desse pequeno junto da gente. Então, queria te agradecer. Acho que foi super importante, né, e de alguma forma Deus me colocou nessa palestra hoje para que eu pudesse me melhorar. Porque eu não estava no momento legal, estava errando e esclareceu muito, assim, e foi muito importante para mim. Então, muito obrigada. Obrigada pela contribuição de todos também que me ajudaram bastante. É isso. Nossa, muito obrigado. Obrigado pela tua contribuição. E tu trouxe um aspecto sobre a maternidade que é a semente maior do que essa, né? Que é não tem maior semente do que essa. Um ser humano pode colocar na vida, né? Que é trazer uma outra vida. Mas é isso. Eu acho que aquilo que a gente não só projeta para o outro as coisas ruins, mas a gente projeta também as coisas boas. E quando a gente se revisita, como tu falou, a gente olha para dentro e começa também a fazer essa limpeza dessa terra, do coração, e o que mais de coisa boa eu posso projetar no outro, né? Nos outros, enfim, na vida de uma maneira geral. E responde muitas perguntas, né? Porque às vezes a gente fica, mas por quê? Por que eu tenho que passar por isso, né? Sim. Mas de alguma forma Deus está nos ensinando. Tá, muito. Muito obrigado, Jana. Obrigado mesmo. Obrigada. Alguém mais quer trazer a contribuição? Não, a gente vai encerrando aqui, já são 11 horas, né? A gente já deu 1h30 de estudo. Eu quero agradecer mais uma vez vocês, todos vocês, por estarem aqui, doarem esse tempo, né? Essa sementinha do tempo de vocês, porque eu estou recebendo muito mais até, tanto quanto vocês nesse momento, e preciso tanto quanto vocês desse momento de reflexão, e só faz sentido com esses corações que estão conectados aqui. Conectados nessa grande sementeira de Jesus, nessa grande terra de Jesus, e que Ele está aí aplainando aos poucos nos nossos corações, e que a gente pode se sustentar em conjunto para se fortalecer, e aí ser uma maçãzinha mais gostosa, uma pera melhor, mais bonita, um abacate mais viçoso, né? Aí para alimentar os outros que têm contato com a gente, estão sedentos por esse alimento divino aí, que em última instância é o amor. É o amor de Deus que a gente precisa projetar. Tá bem, meus queridos? Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a todos e desejar um excelente final de semana com Deus e boa plantação para todos vocês. Boa plantação. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Pode falar, João. Vitor, Bom fim de semana. tchau, Juliano. Bom fim de... Bom fim de Obrigada, semana. Deus. Pode crer. Tchau. Beijo. Beijo. Beijão.